Gente, vamos falar de cultura agora? Que legal, nós estamos recebendo aqui o Thiago Moura, que é ator. Tudo bem, Thiago? Tudo ótimo. O Thiago faz parte do grupo goiano Bastet, que está celebrando 20 anos de estrada com uma turnê por vários países. Por onde vocês vão passar? Olha, a gente, além do Brasil, né, a gente vai para Argentina, Colômbia e Holanda. E qual o espetáculo que vocês vão apresentar? Hoje, às 20 horas, a gente apresenta A História é uma História no Centro Cultural UFG, né, que faz parte desse projeto também. E a gente viaja com 3 outros espetáculos, que é o Vamos lá Praia, o Catatones, que é um solo meu, e o Eu, Tu e Ele, que é uma remontagem que estreou em 2005 e agora com a retomada de um dos atores fundadores do grupo pro elenco, a gente remontou ele, né, e a gente vai circular com o espetáculo. Vamos falar de Goiânia, então. História, Minha História. É baseado na obra de quem? É do Milor Fernandes, Milor Fernandes. Uhum. Aí vocês então começam aqui em Goiânia, hoje, né, 15, Isso. E vai até quando? A gente apresenta dia 15, agora, né, hoje, dentro da programação do Na Ponta do Nariz, Festival Internacional de Palhaçaria e Comicidade, né, que está na sua 9ª edição. Amanhã tem programação desse festival também, que é o Cabaré, um show de variedades, assim, de palhaços, também no Centro Cultural UFG. E dia 18, domingo, a gente já embarca para a Argentina. Olha só. E quem quiser participar lá, é ingresso, é de graça, como é que é? Totalmente gratuito e ainda tem alguns bônus lá para quem for levar alimentos para doação, né, para famílias carentes. Tá certo. Me fala desse espetáculo, História, Minha História. Então, é um texto do Milor Fernandes que fala da história do homem desde os primórdios até a atualidade, de forma crítica, cômica, sarcástica, né, de forma ácida, como é o humor do Milor Fernandes. Assim, com certeza você vai ter muita coisa para pensar, mas vai pensar e rir ao mesmo tempo. Um texto bastante atual, então. Bastante atual. Inclusive o Milor, no prólogo desse texto, né, ele fala sobre a necessidade dos atores, da direção que monta o texto dele, atualizar constantemente. Infelizmente o Milor não é mais vivo, né, mas ele deixou esse legado para que a gente fosse atualizando e falando do nosso tempo, do nosso povo, das nossas questões, né, e a gente faz isso, acho, de forma interessante no espetáculo. Hoje vai ser a partir de que horas? Das 20 horas. 20 horas, não é isso? História, Minha História. O Grupo Bastet tem quantas pessoas? Conta a história dele pra gente. O Grupo Bastet surgiu em 2003 como um núcleo de pesquisa dentro da Universidade Federal de Goiás, com 8 atores, né? Era um grupo de atores, muito inspirado no trabalho do Lume Teatro e do Grupo Galpão, que são grupos de teatro referência no país. E ao longo do tempo a gente foi se transformando, assim, né? Hoje a gente é uma rede de mais de 20 profissionais, entre atores, produtores e gente das múltiplas áreas que são necessárias para fazer um espetáculo teatral, né? Muitas vezes a gente pensa, quando pensa no teatro, a gente pensa em atores, né? Mas vai do iluminador... Todo um grupo, né? Isso, é muita gente, assim, né? E esse conceito de grupo, para o Grupo Bastet hoje mudou, né? A gente não é um grupo de associados, a gente é uma rede de profissionais independentes que trabalham tanto no Grupo Bastet, como com cinema, audiovisual, em outros grupos também, assim, né? E a gente pensa muito em sustentabilidade em arte, como é que a gente pode desenvolver um trabalho profissional em arte dentro do estado de Goiás, né? E também vender, né, a nossa bandeira, a nossa identidade para além das nossas fronteiras. Pois é, e eu queria falar disso. Você falou além das nossas fronteiras, Argentina, Holanda, Colômbia. Como é que surgiu essa ideia de levar para fora do Brasil? Eu acho que a gente está no país num processo assim, de fortalecimento da identidade local, né? A gente, quem nasceu na minha geração e em geração anteriores também, a gente cresceu assistindo um cinema, principalmente norte-americano, dos Estados Unidos, né? Então a gente acaba que a gente tem o valor que a gente tem, o amor que a gente tem pela cultura americana, né? A replicação desses valores que a gente tem, a quantidade de pessoas brasileiras que querem ir para os Estados Unidos, independente das dificuldades que passam lá, vem muito por causa dessa invasão cultural do nosso território imaginário, né? Então eu acho que hoje a gente tem um entendimento que fortalecer a cultura local é fortalecer a identidade e a autoestima do nosso povo. Então, os projetos que o Grupo Bastet realiza, geralmente busca redes de cooperação, né, pelo mundo afora, pelo país afora, para que a gente possa fazer conexões com outras ilhas de resistência cultural. Então, nos últimos 20 anos de trabalho do Grupo Bastet, a gente estabeleceu relações no mundo inteiro e com esse projeto a gente está tendo a oportunidade
tanto de retomar o trabalho de um dos atores, né, do elenco, que é o Leandro Machado, quanto de visitar esses outros parceiros que já nos visitaram anteriormente em projetos que nós realizamos para conexões com a América Latina, com a Europa, com os Estados Unidos também, né? E quantos espetáculos, em cada país, quantas apresentações? A gente vai fazer 3 apresentações em cada país, uma de cada espetáculo. Na sequência? Isso, Argentina, na sequência. Colômbia e depois Holanda. É muito rápido, é uma programação intensa. A gente está ensaiando 10 horas por dia nesse último mês, assim, estamos exaustos, mas a gente acredita que vale a pena, né? E a gente vai ficar uma semana na Argentina, o tempo para ensaiar, preparar tudo que precisa para o espetáculo, né? E depois a gente vai para a Holanda, também a gente fica uma semana, e a maior parte do tempo, assim, o tempo maior a gente fica na Colômbia, porque na Colômbia a gente vai participar de um festival internacional que chama Cochare, e aí a gente participa da programação, dos cursos, tem uma etapa também que é de formação e aprimoramento do nosso trabalho também, né? Quantas pessoas vão? Na viagem vão 3 pessoas, e aí pessoas. A gente conta com o auxílio das equipes locais, né? Dos grupos locais. Sim. Aí você tem toda uma equipe lá que vai ajudar vocês. Isso, vai produção também. local, técnicos, mas em cena, são 2 pessoas em cena e uma pessoa na produção também, na cobertura de mídia, assim, e o restante é contratado no próprio local mesmo. E como é que é, por exemplo, a gente sempre fala, quando a gente fala de arte, a gente fala de recursos, né? Que sempre é uma situação, é uma luta, né? Um desafio. E para vocês? Imenso, assim, né? A gente até fica pensando assim, como é que vai ser quando a gente terminar o projeto, porque agora a gente conseguiu separar 2 meses exclusivamente da nossa agenda para trabalhar só nele, então de manhã, tarde, à noite, madrugada, a gente está envolvido com esse projeto de circulação, né? Mas depois a gente precisa lidar com outras coisas. Ainda bem que a gente está vivendo um momento muito bonito para a cultura, então a gente está trabalhando muito, mas a gente fala que a gente não pode reclamar, né? Porque a gente viveu tempos em que a gente ficava lutando para ter esse tanto de trabalho, mas graças à Lei Aldir Blanc e à Lei Paulo Gustavo... Vocês estão utilizando as leis de incentivo? Estamos. Legal. A Funarte também está envolvida e apoiando esse projeto, e a gente tem alguns outros pequenos apoiadores também, como o Cultures of Resistance, que é uma organização internacional que nos apoia nos nossos trabalhos também e financiam pessoas e artistas que eles acreditam que podem transformar o mundo. Aí eles foram assistir esse espetáculo, A História é uma História, do Milô, e falaram, não, esse texto é muito importante de ser apresentado, é um texto político, né, que fala do que a gente está vivendo hoje, esse caos, né, o fim do capitalismo, né, que o capitalismo está nesse momento que todo mundo está sentindo que está trabalhando demais, né, que está exausto demais, várias crises no planeta inteiro, então o espetáculo fala sobre esse momento que a gente vive, econômico, político também, como a gente pode encontrar soluções para continuar sobrevivendo, né, vivendo com qualidade. Tá certo, olha, parabéns pelos 20 anos, sucesso nessa viagem toda, na apresentação em Goiânia que vai ser hoje. Tiago Moura, grande abraço para você. Muito obrigado, Jordevá. Obrigado. Tá certo, olha que legal, a gente abre espaço sempre para a cultura aqui. Vamos falar de outro...